Olá, nono ano, sejam bem-vindos a essa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim, esse é o meu sinal. Eu sou uma mulher parda, de estatura mediana, tenho cabelos encaracolados na altura do ombro, vermelhos, eu uso óculos. E hoje, nono ano, nós vamos falar de um tema muito importante. Essa aula é feita por todos nós, né? Por mim, por vocês, professores que estão nos acompanhando. Lembrando que essa é a nossa última aula ao vivo do nono ano. Então, até o dia 23, o Centro de Mídias estará, né, exibindo aulas reprisadas e, inclusive, nono ano nós teremos tarefas. Ao final das aulas, continuam as tarefas. Mas hoje é a nossa última aula, vamos usar a nossa última habilidade essencial deste ano. E já quero dar parabéns aqui a todos os alunos, né, que foram para a primeira série do ensino médio, que já estão aí com as suas notas fechadas. Parabéns! Então, um novo desafio. Ensino médio é muito diferente, né, dos anos finais. É uma nova experiência e é um momento que vocês vão ser muito mais protagonistas aí das suas ações. Eu vou colocar na tela, então, a nossa habilidade de hoje e o tema da aula. Dá uma olhadinha aí na tela. Olha lá. Terrorismo na contemporaneidade. E aí eu quero aproveitar para dizer que não estou aqui sozinha nessa aula, né? Essa aula ela é feita pela Bianca. É a Bia que está aí agora? Oi, Bia! E na sequência nós teremos a Kátia. E aí, aproveitando, vamos fazer a leitura, então, da nossa habilidade? Vamos lá. A habilidade de hoje, que é a nossa habilidade final, né? Também é uma habilidade essencial. Ela é analisar. Olha a ação dela aqui, analisar os aspectos relacionados ao fenômeno do terrorismo. Mas em qual momento histórico nós estamos falando de terrorismo? Na contemporaneidade, né? Nos dias atuais. Incluindo os movimentos migratórios, a gente vai falar de uma questão muito importante aqui, e os choques entre diferentes grupos e culturas. Analisaremos os aspectos relacionados ao fenômeno do terrorismo no pós-Guerra Fria, né? Aí a habilidade ela nos dá todo o recorte e a narrativa dessa história. Então, olha só. Primeiro aqui vamos pensar que mundo é esse pós-Guerra Fria, né, nono ano? O mundo pós-Guerra Fria é esse mundo mais conectado, né? É um mundo globalizado, nós temos um grande avanço nas comunicações, então assim, tudo chega muito rápido, as informações elas vão chegando com maior velocidade e é lógico que essa melhoria nas comunicações, elas não são apenas focadas aí nessa comunicação entre pessoas, mas nós temos um grande avanço da tecnologia, então você consegue, quando você passa um cartão de crédito, esse valor vai para uma empresa, isso também é comunicação. Então esse mundo globalizado pós-Guerra Fria, é um mundo onde nós temos como hegemonia a lógica capitalista. Então, nós já sabemos que no pós-Guerra Fria, lá quando termina, quando tem a quebra do Muro de Berlim, né? Quando tem a queda do Muro de Berlim, nós sabemos que marca um novo momento na história. Então, nós temos agora como grande protagonista aí Estados Unidos, né? Se a gente pensar esse novo mundo, é um mundo que, do ponto de vista bélico, nós temos um monobloco, onde os Estados Unidos é a grande potência. Mas se pensarmos neste mundo pós-Guerra Fria, do ponto de vista econômico, aí temos várias superpotências, né? Um mundo com vários blocos econômicos. Então, este é o mundo que nós estamos pensando aqui, o terrorismo. O terrorismo, ele é um fenômeno antigo, ele já existia há muitos anos atrás, inclusive tem relatos, tem registros de terrorismo acontecendo na antiguidade, né? Mas o terrorismo que nós estamos aqui nesse recorte, que é pós-Guerra Fria, nós estamos nos referindo ao século XXI. Fizemos um recorte aqui na própria habilidade que diz, vamos estudar esse fenômeno na contemporaneidade, então nos dias de hoje. E aí vocês já sabem, né, que nós estamos falando aqui de um movimento onde temos uma superpotência que é os Estados Unidos, ok? Mundo pós-Guerra Fria, globalizado, comunicações muito mais rápidas, hegemonia do capitalismo, blocos econômicos diversos, mas grande potência militar bélica dos Estados Unidos, ok? Este é o contexto da nossa história de hoje. E aí, nós vamos falar de terrorismo, né?
O terrorismo, como nós já falamos aqui, ele já existia na história, já acontecia, só que vocês se lembram do 11 de setembro de 2001? Vocês se lembram das Torres Gêmeas? Este momento, né, esse ato terrorista da Al-Qaeda contra as Torres Gêmeas, ela vai gerar uma série de discussões. Inclusive, alguns autores falam até que a partir desse momento nós temos um novo tipo de terrorismo. A tratativa do terrorismo, a tratativa contra o terrorismo, ela muda também, porque nós temos agora uma maior atenção para o terrorismo. Por exemplo, antes do 11 de setembro, o tema terrorismo, ele ficava muito pautado ali entre as potências, o Estado, os cientistas, os pesquisadores. Mas do 11 de setembro, a partir deste momento, nós temos o terrorismo como pauta de muitas conversas entre muitos grupos. A sociedade civil começou a falar sobre terrorismo. Porque um dos efeitos do terrorismo é o efeito psicológico do medo. Porque olha só, qualquer um entre nós pode ser um terrorista. Qualquer um. Porque quando foi visto, né, cenas do 11 de setembro, as pessoas que estavam ali estavam vestidas como turistas. Então, esse fator psicológico do medo, ele é muito preponderante no terrorismo. Então, a partir do 11 de setembro, qualquer um podia ser considerado um terrorista, né? E aí nós começamos a pensar que, quem são esses terroristas? Né? Por que eles fazem isso? O que fundamenta ali? Qual é o fundamento dessas ações? Será que eles são pessoas que simplesmente têm distúrbios psicológicos? A ciência já disse que não. Na realidade, essas pessoas que praticavam e praticam ainda o terrorismo no mundo, são pessoas que estão baseadas ali por uma questão fundamentalista. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso durante a aula. Então, eu vou colocar essas imagens para vocês. Dá uma olhadinha aí na tela. Olha lá. Temos duas imagens, né? Imagem 1, que você já conhece, que é em Nova York, o World Trade Center em chamas, após ser atingido por aviões, em 11 de setembro de 2001, né? Do outro lado, nós temos a marcha pelas vítimas do ataque ao jornal satírico Charlie Hebdo, em Paris, 2015. Na imagem, observa-se a imagem Jesus Charlie, somos todos Charlie, que se tornou nas redes sociais uma representação de solidariedade à imprensa livre. Então, nós temos esses dois momentos, né, que foram dois momentos também onde ocorreram ali atos terroristas. E aí eu vou deixar aqui uma questão que está no caderno do aluno para que vocês me tragam uma contextualização. Dá uma olhadinha aí na tela. Olha lá. Quais ações estão acontecendo nas imagens e quais são as datas de cada uma delas? Eu vou deixar um minuto para que vocês me tragam um pouco dessa contextualização. E aí eu vou passando a imagem e a pergunta. Um minuto. Voltamos. Então, eu vou pedir para colocar novamente a imagem.
Dá uma olhadinha na tela. Então, assim, a questão que está no caderno do aluno, ela pede para que a gente faça primeiro, que nós primeiro vamos colher as imagens, né? Contextualizar as imagens. Então, quais ações estão acontecendo nas imagens? Nós vemos ali em Nova York, no World Trade Center, que as torres estão pegando fogo, tem muita fumaça. Bem no alto, assim, bem no topo do prédio, tem muita fumaça saindo. Do outro lado, a imagem 2, são as vítimas do ataque do jornal satírico Charlie Hebdo. E essas vítimas, essas pessoas que estão ali, na verdade, elas estão se solidarizando às vítimas deste atentado terrorista. Então, de um lado, nós estamos vendo as consequências ali do World Trade Center, nós estamos vendo o exato momento, porque até falando da questão da melhoria da tecnologia, no 11 de setembro um fator muito preponderante foi a mídia. Nós conseguimos assistir, nós vimos cenas ali do momento que aconteceu. Isso chegou para nós de várias formas, chegou através da TV, nós vimos, né? Então é um momento muito importante que, inclusive, a partir do 11 de setembro, muitos cientistas dizem que existe uma nova tratativa do terrorismo. Existe uma nova tratativa e uma escalada internacional de guerra ao terror, que inclusive foi aí propagada pelos Estados Unidos. Então, o 11 de setembro ele é muito marcante, porque a gente percebe que a partir deste momento, todos começam a falar sobre a questão do terrorismo. E tem uma questão também que a partir do 11 de setembro aumentou o número de ataques terroristas no mundo. Então, aumenta o número de ataques terroristas, inclusive de homens-bomba também. Aumenta-se o número de ataques e nós temos a mídia televisionando o tempo todo as imagens das torres gêmeas ali, toda esfumaçada. Tem imagens dos aviões, né, chegando ali, o avião chegando ali e batendo contra a torre gêmea. Então, é um momento onde a mídia, ela televisiona tudo, né? O cidadão comum da sua casa, ele vê tudo, ele participa, ele vê o terror no olhar das pessoas, ele vê as pessoas saindo do prédio todas sujas ali, né, da poeira ali que saiu do prédio. Então, foi um momento que a sociedade, ela participa, né? Estávamos todos, inclusive, eu acredito que até os professores vão lembrar disso, né? Hoje a gente geralmente pergunta assim, onde você estava no 11 de setembro, né? Onde você estava? O que você estava fazendo? Porque as pessoas têm até uma memória coletiva do que aconteceu, onde eu estava naquele dia, o que eu estava fazendo. Então, foi tão marcante que é comum as pessoas perguntarem, onde você estava nesse dia? Como você ficou sabendo? É um momento que a sociedade toda começa a participar. E esse teor do terrorismo, esse fator psicológico, ele é muito importante, porque o terrorismo, geralmente esses ataques terroristas, eles não são contra aquelas pessoas, né? Aquelas pessoas não são os inimigos em potencial do ataque terrorista. Ele ataca civil. O ataque terrorismo ele acontece contra civis, contra pessoas comuns, mas com o objetivo de mandar um recado, geralmente um recado político, né? E muito desses recados, eles têm às vezes um teor religioso, um teor, alguns também lutam contra a presença de militares em seus territórios, então eles mandam recados. O 11 de setembro, ele é muito comentado justamente porque, assim, foi a repercussão da mídia internacional foi muito grande e a gente tem também esses ataques sucessivos, né? Porque foram escolhidos vários pontos de poder, vários símbolos norte-americanos e ataques sucessivos e o efeito surpresa também, né? A questão do efeito surpresa, pegou todos de surpresa. Então, essa seria uma contextualização ali da imagem 1. Já a imagem 2, nós vemos que até vou pedir para pôr na tela. Dá uma olhadinha lá. Na imagem 2, ali na marcha pelas vítimas do ataque ao jornal satírico Charlie Hebdo, nós vemos que a própria sociedade ela começa a se movimentar contra os efeitos do terrorismo, né? E aí, eu vou deixar mais uma questão aqui para a gente refletir. Quais informações você consegue inferir a partir da leitura das imagens e suas legendas? Então, assim, o que você consegue tirar de informação a partir dessas duas imagens? Eu vou deixar 30 segundos para que vocês conversem um pouco sobre isso e nós já voltamos.
Voltamos. E aí nós temos aqui o Pro Rogério. Olá, professor Rogério de São Carlos. Muito obrigada por participar aqui conosco. Bom, eu vou deixar essa questão aqui para que vocês reflitam. Muitos estudantes e professores vão ver essa aula depois gravada lá no repositório. E aí, assim, quais informações, quais ações estão acontecendo, né? O que está acontecendo? Eu acho que isso a gente já conversou bastante, está bem contextualizado. E aí, eu vou passar um pouquinho aqui, ó. Como você... Dá uma olhadinha na tela. Como você definiria o terrorismo? Explique com suas palavras. A intenção aqui é que os alunos, eles tragam com as suas palavras o que eles entendem por terrorismo, né? E então, não vou deixar tempo, até para a gente poder aproveitar um pouquinho mais da aula, e eu vou ler aqui uma definição do cientista político Reginaldo Nasser. Está bem? E eu vou ler essa definição para trazer uma definição conceitual, né, do cientista político Reginaldo Nasser, mas é interessante que os estudantes também comecem a utilizar a sua atitude historiadora e tragam, né, como eles definem o terrorismo, com as palavras dos estudantes, até para que a gente possa levantar os repertórios que os estudantes já têm. Porque eles já têm um repertório historiográfico acerca do terrorismo, até porque tem esse caráter do terrorismo, principalmente depois das Torres Gêmeas, do 11 de setembro, onde toda a mídia participou, a sociedade civil toda, não se falava de outra coisa, né? Então, quem viveu aí esses anos, né, anos 2001 e para frente, ouviu falar das Torres Gêmeas. E aí eu vou ler aqui uma breve definição, olha só. Método psicológico inspirador de repetitivas ações violentas. Então, é um método psicológico. Então, a gente sabe que o fator psicológico do medo é o grande motivador, porque é o medo que faz com que as pessoas comecem a se manifestar ali. O terrorismo, ele não quer atacar um objeto, geralmente o objeto que ele ataca não é o seu objeto principal. Ele ataca, por exemplo, civis, para mandar um recado para o seu objeto principal. E é empregado por indivíduos, grupos organizados ou estados. E aí depois eu vou mostrar para vocês que existem vários tipos de terrorismo, inclusive o próprio Estado também ele pode, e em muitos momentos da história, ele também já foi um terrorista. O próprio Estado já causou terror nas pessoas ali do seu território. Por razões políticas, segundo as quais, ao contrário do assassinato, os alvos diretos da violência não são as principais metas. Então, aquelas pessoas das Torres Gêmeas, elas não eram as principais metas, eles não queriam atingir aquelas pessoas. Na realidade, eles estavam mandando um recado, né? Porque o World Trade Center, coração econômico ali e muito importante dos Estados Unidos. Então, eles estavam mandando um recado direto, porque ali era um grande... era um símbolo do poder econômico, como também o Pentágono e outros lugares que também foram atacados. Só que um dos aviões, inclusive, não conseguiu. As vítimas, geralmente escolhidas ao acaso ou de forma seletiva como alvos simbólicos de uma população. Então, as vítimas, geralmente, elas são simbólicas. Essas vítimas, essas pessoas que morrem, elas não eram o seu principal objetivo. O principal objetivo é mandar um recado. Então, logo ali no caso do 11 de setembro, acontece que eles vão em pontos estratégicos, né? E aí, dá uma olhadinha na tela. Olha lá. Em 11 de setembro de 2001, as Torres Gêmeas do complexo empresarial do World Trade Center, em Nova York, foram atingidas por 2 aviões comerciais de passageiros sequestrados por terroristas. Ao mesmo tempo, em Washington, outro avião atingiu o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Uma 4ª aeronave caiu sem atingir o alvo. Da capital norte-americana, perto de 3.000 pessoas morreram nesses atentados. Então, esse caráter simultâneo, como a coisa foi feita de um caráter simultâneo, a quantidade de pessoas que morreram também nesse atentado foi muito impactante. E aí, em janeiro de 2015, um atentado foi cometido contra o jornal satírico Charlie Hebdo, em Paris, resultando na morte de 11 jornalistas e cartunistas. Em 13 de novembro do mesmo ano, uma série de atentados aconteceram em Paris, em Saint-Denis, na França, com fuzilamentos em massa, atentados suicidas e explosões. E aí, falando de atentados suicidas e explosões,
é interessante a gente pensar assim, né? O que sustenta a mentalidade de um terrorista, né? O que tem na mentalidade de um terrorista? Ele é uma pessoa patologicamente ali, né? A gente pensar do ponto de vista patológico, ele está doente? Ele é uma pessoa que tem problemas mentais? Não. Então a gente vai pensar que o que sustenta a mentalidade terrorista é essa concepção fundamentalista. Então, assim, são pessoas comuns, né? Pessoas comuns, só que com causas radicais. E esse pensamento fundamentalista, ele é a obediência irrestrita a determinados valores e regras. Então, assim, o fundamentalismo, ele coloca esses valores como se fossem mais importantes do que a vida da pessoa e do próximo. Então, são pessoas com concepções fundamentalistas e também com uma concepção de mundo muito maniqueísta, que é assim, ó, é como se existissem apenas duas forças, né? Essas duas forças, assim, com poderes iguais, só que uma é o bem e outra é o mal. E, geralmente, esse pensamento fundamentalista, ele se coloca como o bem, né? Ele sempre se coloca como o bem. E aí, dentro dessa concepção maniqueísta, qualquer oposição ou divergência ao seu pensamento vai desencadear uma ação violenta. Então, essas pessoas que agem dessa maneira, geralmente, elas estão ali com suas causas radicais baseados nesse pensamento fundamentalista e com essas concepções maniqueístas de mundo, né? A ponto de que a violência ela é empregada justamente para justificar que o seu ponto de vista ele é importante, porque o seu ponto de vista é fundamentalista, certo? E aí, eu queria trazer para vocês, dar uma olhadinha, alguns grupos terroristas em outros locais, né? Porque a gente fala muito dali do 11 de setembro, da Al-Qaeda, mas existem outras. Aí tem as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a FARC, Frente Popular para a Libertação da Palestina, Pátria Basca e Liberdade, que é o ETA, Exército Republicano Irlandês, que é o IRA, Hamas, Hezbollah. E aí, o que é xenofobia? É importante a gente pensar também no conceito de xenofobia. Em um mundo globalizado como o nosso, transitar em vários territórios ou mesmo migrar para outro estado ou país é cada vez mais comum. Nesse sentido, convivemos com pessoas do mundo todo e com culturas bem diferentes entre si. Aí você tem algum colega de outra região ou país em sua sala de aula? Muitas escolas têm, né? Crianças que são de outros países que estão aqui no Brasil. E aí, assim, a xenofobia é esse ódio, né? É esse pavor de pessoas de outros lugares. Então, após o 11 de setembro, muito foi se falado sobre a xenofobia. Né? Criou-se assim um medo terrível contra pessoas muçulmanas, contra o Oriente Médio. Aí colocou-se todo o Oriente Médio, os muçulmanos, em um único lugar e o mundo começou a olhar para eles como pessoas potencialmente perigosas. E aí a xenofobia é isso, a gente começa a ter um olhar preconceituoso contra o outro. E esse é um fator que, a partir das Torres Gêmeas ali do 11 de setembro, ficou muito forte no mundo. E eu gostaria de mostrar para vocês mais alguns conflitos também, dá uma olhadinha aí na tela. Conflitos que aconteceram após o fim da Guerra Fria e as guerras do século XXI. São vários, né? Então, vocês veem que são conflitos que já aconteciam antes, muito antes das Torres Gêmeas. A gente tem aí o conflito árabe-israelense, a guerra na Bósnia, guerra do Golfo, guerra do Iraque em 2003, guerra do Afeganistão e a guerra da Síria. E aí, aqui na sequência, eu quero mostrar para vocês que existem tipos, né? Tipos de terrorismo. Então, a do Estado, geralmente, ela é praticada contra a sua própria população, a fim de quebrar alguma resistência. Um exemplo é o nazismo na Alemanha e o stalinismo na União Soviética. Tem o terrorismo comunal, que são conflitos desordenados entre a população civil e milícias da mesma sociedade. Geralmente minorias étnicas e são guerras religiosas. Um exemplo de terrorismo comunal é a Guerra da Bósnia, o Boko Haram também, na Nigéria. E aí tem também o seletivo, tem outras formas de terrorismo. É importante a gente fazer uma pesquisa mais aprofundada.
Queridos professores, muito obrigada a todos que estiveram aqui comigo até hoje, professor Rogério, professora Maria Helena, muito obrigada a todos. Avaliem a nossa aula, o que vocês gostaram, avaliem. O que vocês não gostaram também pontuem, porque a nossa intenção é sempre fazer uma aula melhor. Obrigada e até o ano que vem. Tchau, tchau.